Todo-Poderoso, Criador nosso, para a glória do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Bendito, beatificação da igreja, sua igreja. Nós vamos abrir o santo livro do Senhor em Apocalipse. Nós estamos expondo o capítulo de número 20. Apocalipse 20. Vamos ler os versos de 7 a 10. Apocalipse 20, versos de 7 a 10. Ouçamos com atenção, interesse, reverência, fé, a leitura do santo livro, inspirado livro do Senhor, palavra de Deus. Apocalipse 20, 7 a 10. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, mas também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. O Senhor aplique sua palavra viva o nosso coração. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, buscamos a Tua face humildemente nesta hora. Estamos vivendo um momento tão difícil, início de uma apostasia terrível que sabemos irá aumentar. E nós precisamos muito de Ti, Senhor, da Tua graça, da presença, proteção, graça, sustentação do Espírito Santo de Deus, nos guiando, nos dirigindo, nos livrando, Senhor, desta hora má. Tem misericórdia. Senhor, queremos nesta hora orar pedindo que Tu nos abençoes na exposição da Tua palavra, que Tu nos dês simplicidade, clareza, objetividade, mas sobretudo graça, unção, poder na exposição da Tua palavra. Senhor, queremos orar agora especialmente pelo nosso irmão presbítero Gonçalves. Sabemos que ele não passou bem hoje, passou mal. Nós não sabemos do que se trata exatamente, mas queremos encomendá-lo à Tua graça e suplicar em nome do Senhor Jesus que, se não contrariar a Tua vontade, Tu possas curá-lo, Senhor, deste mal, em nome do Senhor Jesus. Restaurar a sua saúde, Senhor. Tem misericórdia dele. Rogamos, insistimos, imploramos sobre ele a Tua bênção. Lembrando dos demais enfermos, nosso irmão presbítero Francisco, filhinha de João também, Rutinha, também Priscila, que não passou bem, nossa filha, uma disposição estomacal, tem misericórdia dela. Lembramos, ó Deus, de outros queridos nossos, como o reverendo Josadac, reverendo Guimarães, também a esposa do pastor Paulo Brasil. Enfim, Senhor, vários que estão enfermos, que carecem de Ti, Senhor. Tu sabes, conheces bem todos esses. Tem misericórdia, Senhor, visita com Teu poder e opera a cura, que o Senhor pode fazer, porque o Senhor cura
conforme a tua santa vontade, teu querer que é soberano. Nos colocamos humildemente diante de ti e oramos pedindo estas coisas no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, esse trecho fala especificamente de um momento negro, um momento horroroso, um momento triste, um momento grave, de seríssimas consequências na história da igreja do fim. É um momento específico quando Satanás é solto e então começa a enganar as nações e a realizar uma obra terrível de apostasia. É um período não muito longo, depois dos 1000 anos, chamado pouco tempo, em que Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Então, meus irmãos, para nós é da maior importância considerarmos esse trecho, porque nós estamos nos aproximando desta hora, no limiar. Não sabemos se vamos ainda passar esse momento, o tempo pertence ao Senhor, ou se alguns mais jovens irão passar. Não sabemos. Mas se está revelado nas Escrituras, é porque o Senhor quer nos advertir sobre isto que realmente vai acontecer, está nos decretos do Senhor. É um tempo determinado por Ele mesmo de permitir que Satanás, em toda a sua plenitude, força, poder do mal, as forças do inferno aliadas a Ele, realizem o seu trabalho deletério, terrível, no final, que vai culminar com a sua destruição. Então vamos ver na palavra de Deus como isso sucederá. Primeiro nós devemos relembrar que nós estamos vivendo o milênio. Quem esteve na última exposição pôde compreender que o milênio já foi inaugurado quando da ascensão do Senhor Jesus, ele se assentou no trono, foi coroado, recebeu todo o poder nos céus e na terra. Ele se assentou como rei e derramou do seu Espírito Santo sobre a sua igreja. E então foi inaugurado lá no início da dispensação do Evangelho que nós vivemos, o milênio. Então nós estamos vivendo o milênio. Os que morreram em Cristo estão reinando com Cristo no milênio, e nós estamos reinando com Cristo aqui e somos sacerdotes dele. Somos sacerdócio real. Nós estamos reinando com Cristo, somos seus súditos e ele reina soberanamente. Então nós estamos vivendo o milênio. O milênio não tem um tempo exato. É um tempo que só Deus sabe qual é esse tempo. A palavra de Deus nos fala de sinais que nos fazem a pensar e nos advertem a respeito da brevidade da vinda de Cristo. Esses sinais estão aí, se mostram cada vez. Nós então estamos, por causa desses sinais, sabendo que estamos próximo da vinda de Cristo. Só que antes que Cristo venha, a Bíblia fala de um período pequeno em que Satanás será solto, e este é um período de clímax do mal. É o período exatamente em que irá se manifestar o homem da iniquidade, conforme está
predito na palavra de Deus, chamado anticristo, em que então ele alcançará preeminência e na força e no poder de Satanás vai desencadear um momento de terror, de grande perseguição. É chamado na Bíblia de grande tribulação, como jamais houve e nem haverá. Então é um tempo realmente de grande aflição. Eu gostaria de analisar 2 textos da palavra de Deus correlatos que nós precisamos analisar como esse período que é chamado de apostasia. Porque eu acredito, irmãos, que nós estamos já sendo preparados para este momento e que já temos sinais desta apostasia acontecendo no mundo, na igreja, e nós precisamos ficar bem cientes disso. Quero convidar você então a pegar sua Bíblia e a abrir comigo em Mateus, do capítulo de número 24. Mateus 24, vamos ler os versos de 10 a 14. Vejam aqui as palavras do Senhor Jesus Cristo sobre esse momento tão terrível que está proposto para se experimentar aqui na terra. Mateus, capítulo de número 24. Nós vamos ler os versos de 10 a 14. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então vamos observar aqui a sequência terrível. Muitos são de se escandalizar. Quer dizer, será um momento horrível na igreja de escândalo que vão acontecer. E nós temos ouvido já isso, não é? Pastores, pessoas importantes, líderes de preeminência, que têm caído em pecado. Tem sido tão triste, principalmente aqueles que têm evidência por causa da mídia e que caíram. Isso causa escândalo, não só para os incrédulos, mas para muitos crentes fracos que se escandalizam com isso e acabam também desanimando na fé, esfriando e saindo da igreja. É um momento triste, um momento terrível. Nós temos ouvido, vez após vez, acontecer esse problema. Uma coisa muito triste esse escandalizar. A palavra de Deus diz: os escândalos virão, mas ai daqueles por meio de quem vêm os escândalos. Então, é muito triste. Nós devemos então saber que isto é natural, vai acontecer dentro deste período. E que então nós precisamos tomar cuidado. Já estamos vendo estas coisas e nós devemos olhar para Cristo e não olhar para as pessoas. E quem está à frente ou que tem preeminência com cargos, foram chamados por Deus para a liderança da igreja, devem fazer como o apóstolo Paulo disse: quem está em pé, veja que não caia. É um tempo de vigiar e de nós olharmos diante de Deus com humildade, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Essa semana mesmo soube de um pastor, grande preeminência aqui em Salvador, que caiu. Então nós precisamos ter temor. Eu mesmo orei dizendo: Senhor, tem compaixão de mim.
tem misericórdia. O Senhor cuida de mim. Então, cada um de nós, especialmente os que está em liderança, deve ter a humildade necessária para reconhecer que se o Senhor não tiver misericórdia e graça nesse momento que Satanás já começa a ser solto, de sermos assaltados com tentações terríveis que vão escandalizar a igreja. Trair e odiar uns aos outros, coisa triste. Uma igreja que é a comunidade de amor, e que deve ser um modelo de amor, para inclusive que os ímpios creiam que o Senhor foi enviado, a unidade, o amor. Mas veja, Satanás vai conseguir disseminar mesmo discórdias e problemas, e haverá traição, e haverá ódio entre os irmãos. Então é um tempo de apostasia terrível, esse que está aqui profetizado. Trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Bom, sempre houve falsos profetas. O que a gente tem que compreender é que nesse período haverá um incremento, quer dizer, vai aumentar ainda mais. Erros que ficaram assim camuflados ou então não muito evidentes, neste período o erro, a mentira, o falso ensino vai se proliferar e vai tomar e conquistar evidência. Claro, haja visto, por exemplo, esses meios de comunicação que nós temos, a internet, coisa que nós temos aí que facilita a comunicação. O diabo vai aproveitar disso e arranjar lugar para que seja disseminado de forma fácil esses ensinos errados, falsos. Eu tenho visto na internet, no Facebook e tal, filmezinhos falando de heresias. Esses dias vi um contra o inferno, esposando o aniquilacionismo, e com argumentações e tal, muito bem formuladas. Então, é uma hora, é um momento em que vão se proliferar esses falsos ensinos. Se o crente não estiver firme na palavra de Deus, bem fundamentado, convicto, assim, esclarecido e bem doutrinado, vai ser levado. É um momento de apostasia. Satanás vai usar isso. Os falsos profetas vão agora se proliferar de uma forma terrível e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Veja, aqui está nesse momento em que Satanás será solto, a iniquidade vai aumentar. Sempre houve pecado, sempre houve homossexualismo, sempre houve prostituição, fornicação, adultério, sempre houve. Mas veja que vai haver um incremento. É como se a coisa que antes era camuflada passa a ser institucionalizada. Algo claro, evidente e defendido claramente como absolutamente normal. Todo mundo escandalizado com relação a essa luta para se legalizar o casamento homoafetivo. E que dizer da pedofilia, que existe já a defesa de se legalizar pedofilia. Todos nós sentimos um horror, um asco dentro da nossa alma ao pensar no abuso desses tarados, desses malignos contra a criança, pois já estão falando em legalizar, que isso é normal. Então, é um tempo de grande malignidade, está surgindo, está vindo, e isso vai ser assim, de forma bem clara e institucionalizada, a iniquidade se multiplicando.
Mas o pior não é isso, que é isso a gente vê, está acontecendo e nos deixa perplexos. O pior é o resultado. O amor de muitos se esfriará. Isso que dói. O amor, quer dizer, muita gente crente, animada, que corria bem, que estava na igreja, entusiasmado com as coisas de Deus, de repente vão esfriando. O amor para com Cristo, o amor para com as coisas de Deus. Então veja, Jesus está falando de um tempo em que a sua igreja iria passar por esta provação terrível e iria se esfriar. Então, meus irmãos, que coisa triste, nós precisamos estar com olhos abertos. Não lembra do capítulo 13, quando foi dito que as duas testemunhas, que saía fogo quando pregava e tudo, mas que no fim foram mortas? Elas são a representação da igreja. Então haverá um tempo em que a igreja vai passar por secularização e todo tipo por uma aprovação muito grande. O secularismo vai tomar conta, a incredulidade, um tipo de espiritualidade intelectual, falsa, mentirosa vai tomar conta. E as pessoas, e a igreja vai perder sua força. O amor de muitos se esfriará. Ou se esfriará o amor de quase todos. Ainda bem que quase todos, né? Então, sempre o Senhor tem um remanescente que Ele guarda. Mas uma grande maioria vai experimentar isso. O bombardeio será tão grande, insuportável, humanamente falando, da mídia, da televisão, de toda parte, sobre a inspiração do diabo, do inferno. Ele vai conseguir filtrar nas igrejas através de lideranças falsas, como falsos profetas, e vai disseminar essa apostasia que será de consequências tão terríveis. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E no verso 14, é uma coisa que nos anima, é que haverá, depois disso, eu creio, um incremento do evangelho, que é o avivamento que a gente espera, que vai acontecer antes do dia final, antes do último dia, quando os judeus virão, serão reenxertados na oliveira. Então haverá um avivamento e a conversão da plenitude dos gentios. Todos os eleitos que tinham que se converter, se converterão, e então virá o fim. Outro texto correlato também, e não menos dramático, é o que se encontra em Lucas, no capítulo de número 17. Veja lá, Lucas 17, versículo 26 a 30. Lucas, deixa eu ver se é isso mesmo, porque às vezes, Lucas 17, é isso mesmo, 26 a 30. Jesus dizendo: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Até aqui o verso de número 30. Meus irmãos, vejam, Jesus está falando aqui de dois eventos muito bem conhecidos nossos.
Ele está falando de Noé, do dilúvio, e está falando do juízo de Sodoma e Gomorra. E a qualidade de vida, ou como viviam as pessoas exatamente nesse momento, ele mostra como ilustração de como será a qualidade de vida no dia quando Cristo vier. Então isso para nós é muito importante, porque é um texto de identificação, é um texto que a gente pode, através de uma análise dele, compreender se estamos vivendo já esta sociedade, este momento que tem relação com esse tempo. Veja, ele diz o seguinte: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O que está de errado entre comer, beber, casar, dar-se em casamento? Evidentemente que não é ruim. Em casamento é uma coisa boa, foi o Senhor quem instituiu. O que está errado? Por que Jesus fala aqui sobre isso? Bem, duas coisas. Primeiro, diz respeito ao fato das pessoas viverem para o seu ventre, para os seus próprios prazeres, para si próprio e não para Deus. Veja que para Deus é estranho a pessoa viver colocando como um fim as coisas que são meios, porque o fim é viver para a glória de Deus. Casamento, beber, comer, são meios que Deus concede, inclusive para nos abençoar, de forma a glorificarmos mais a Deus. Mas aqui está o contrário, esqueceram de glorificar a Deus. Eles estão colocando os meios como um fim em si mesmos. Eles vivem para o seu ventre, para os seus prazeres, vivem para o mundo, para si próprios, para as coisas do mundo. E isto é tremendamente desagradável ao Senhor. Mas a segunda coisa é que nós sabemos pelo contexto que quando fala aqui casamento, no contexto de Noé, quer dizer casamento misto. Se você ler o capítulo 6 de Gênesis, que é um capítulo assim de controvérsia, que eu acho um absurdo, mas existe a controvérsia. As pessoas leem, por exemplo, como foram se multiplicando os homens na terra, lhes nasceram filhos, nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre com o homem, por esse carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então tem um grupo que entende que os filhos de Deus aqui eram anjos caídos, que tiveram relações sexuais com as filhas dos homens, é por isso que nasceram os anaquins, os gigantes e tal. Isso é um absurdo, não tem a menor possibilidade de entendermos assim. O problema aqui é casamento misto. As filhas dos homens são as mulheres da linhagem que não invocava o nome do Senhor, ímpios. E os filhos de Deus são os que invocavam o nome do Senhor. Estes se encantaram pelas filhas dos homens, e então houve casamento misto, e aí se estabeleceu a ruína. Do capítulo 6, meus irmãos, até Noé, não sobrou quase ninguém, só a família. O casamento misto destruiu. Essa é a verdade. E então, quando Jesus fala de casar-vos, davam-se em casamento no tempo de Noé, ele também está falando de casamento misto. E que isso seria absolutamente normal.
dentro da igreja. Eu fiquei abismado no último Supremo Concílio, quando surgiu a proposta para se considerar normal o casamento misto. Então houve discussão. A fila dos que... Tinha duas filas, as dos que eram contra e dos que eram a favor. A fila dos que eram a favor era maior do que a fila dos que eram contra, isto é, daqueles que queriam manter o que a palavra de Deus diz, que não pode haver julgo desigual, e que a palavra de Deus condena isto, e que Deus expressamente condena isso, e que é a ruína da igreja e de muitas famílias o casamento misto. As exceções são milagres de Deus, mas o que a palavra do Senhor diz é claro. Mas o número das pessoas, de pastores, de líderes da igreja presbiteriana defendendo casamento misto, me impressionou. Isso é apostasia. Nós estamos já entrando, é assim mesmo. Há muitos líderes dentro da igreja, conselhos que não acham nada demais. Então Jesus está falando no contexto de Noé, de casar e dar-se em casamento, do que aconteceu e o resultado do dilúvio, que foi casamento misto. Mas veja, ele diz assim: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. A mesma coisa. Então comiam, bebiam, compravam. A vida dessas pessoas eram totalmente dominados pelo secularismo. Eles não estavam nem um pouco preocupados com Deus, nem nada. O nível de espiritual era o pior possível, né? E Ló, um homem justo, lá se afligia de ver de como as coisas eram feitas e como Deus era tratado. Mas o casamento aqui já tem outra conotação. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. O mesmo nos dias de Ló, quer dizer, falando também de casamento, já não era casamento misto, mas casamento homofetivo, porque nós sabemos essa é a característica mesmo de Sodoma e Gomorra, tanto é que nós chamamos a Bíblia chama de sodomia o relacionamento homossexual. Então, esse casamento homofetivo é da apostasia, é obra do diabo mesmo, e vai ser incrementado no fim de uma forma que nós estamos vendo aí claramente a aprovação. Cada dia tem um país novo aprovando o casamento homoafetivo como normal. E pasmem, o pior de tudo são igrejas evangélicas admitindo isso e realizando o casamento homoafetivo em nome do Senhor. Isso é apostasia, meus irmãos. É abominação atingindo o lugar santo. Então nós estamos nos aproximando, está bem perto. Nós já estamos vendo já a apostasia tomando conta da igreja. O secularismo, meus irmãos, e um certo entendimento sobre coisas espirituais como uma coisa assim normal, dentro da igreja, a ponto de que aqueles que querem viver uma vida mais consagrada, piedosa, dar mais ênfase à oração, jejum, vão ser escanteados. Isso é fanatismo, exagero, porque um entendimento mais light de vida espiritual, isso é próprio da apostasia, que nós já estamos começando a experimentar nesses dias.
E o Senhor Jesus diz: quando estas coisas começarem a aparecer, serem semelhantes, então estamos chegando no momento em que o Filho do Homem virá para executar seu juízo. Este é o momento em que Satanás será solto por um pouco de tempo para realizar esta obra terrível de apostasia na hora do fim. Meus irmãos, então, o nosso texto lá de Apocalipse fala desse momento em que Satanás vai aparecer e será solto da prisão e sairá a seduzir as nações que há nos cantos da terra. Agora, Satanás vai realizar esse propósito de apostasia espiritual na igreja, mas não é só isso, não fica só nisso. Ele vai fazer um trabalho organizado, mundialmente falando, para aglutinar as pessoas e levantá-las contra o resto que ficar da igreja fiel. Aquele resto que vai permanecer fiel vai ser tremendamente perseguido. Aí vem a citação de Gog e Magog. O que significa isso? Alguns querem dizer que Gog e Magog diz respeito aos países do norte, China, que vem Coreia do Norte, que vem contra os países ocidentais, mas na linha que nós estamos seguindo, a linha não é literalista de forma alguma, e nós não acreditamos que Gog e Magog diz respeito a qualquer nação. Mas Gog e Magog é uma representação que João toma emprestado do Antigo Testamento, evidentemente, pelo Espírito Santo, para mostrar essa articulação do diabo com todas as nações contra a igreja do Senhor, que vai culminar numa batalha final em que todos serão dizimados pelo Senhor. Descerá fogo do céu para matar o anticristo. Satanás vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, e todos vão ser dizimados. É a mesma batalha de Apocalipse capítulo 19, que fala do Armagedon. É a mesma coisa. Então vamos ver o texto lá do Antigo Testamento, que emprestou esta representação para João. Vamos abrir em Ezequiel capítulo 39, e vejam como há similaridade mesmo com a descrição do capítulo 19 a respeito daquela guerra final que nós explicamos aqui. Ezequiel capítulo 39, versos de 1 a 6. Eu vou ler, preste atenção. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e dize: assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Turbal. Far-te-ei que te volvas, e te conduzirei, far-te-ei subir dos lados do norte, e te trarei aos montes de Israel. Tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e toda espécie de aves e rapina, e os animais do campo, eu te darei para que te devorem. Cairás em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Meterei fogo em Magog e nos que habitam seguros nas terras do mar,
e saberão que eu sou o Senhor. Meus irmãos, esta profecia, ela especificamente tem seu sentido dirigido para a época dos Seleucidas de Antíoco Epifânio, que no tempo dos Macabeus trucidou os judeus de uma forma terrível. E Deus então faz uma profecia contra eles, porque eles depois foram fragorosamente derrotados. Os romanos destruíram esses Seleucidas. Mas para nós o que importa é que João tomou emprestado esta ação poderosa de Deus contra os inimigos da igreja, os inimigos de Israel, e os trucidou fragorosamente, de uma forma terrível, inclusive colocando as carnes deles para as aves devorarem. É isso que é importante, é que o Senhor Jesus vai fazer a mesma coisa. Se nós abrirmos no capítulo no verso 17 a 20 desse mesmo capítulo, veja: tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde, e juntai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu oferecerei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel. E comereis carne, e bebereis sangue, e comereis a carne dos poderosos, bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes, dos novilhos, todos os gados de Bazã, engordados de Bazã. Do meu sacrifício que oferecerei por vós, comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis sangue até vos embriagardes. A minha mesa vós vos fartareis de cavalos e de cavaleiros, valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. Aí, se nós vamos lá para o capítulo 19, você veja que é a mesma linguagem que é empregada, 19, versículo 17 a 21. Você lembra? Nós já expusemos isso. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos os livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Então, vamos mais ainda. E vi a besta, os reis da terra, com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, com ela falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Esse episódio aqui é o mesmo que está sendo narrado aqui. A mesma coisa. Só Satanás não estava aqui nessa narrativa do 19, mas está na narrativa do 20. Mas é o mesmo massacre de Deus, é a mesma derrota fragorosa. Então Gog e Magog é nada mais, nada menos do que Armagedon, do que aquela última batalha e a destruição dos inimigos de Deus. E as carnes sendo lançadas é uma figura desta vitória retumbante que o Senhor Jesus terá sobre os seus inimigos naquele dia. Eu quero encerrar lendo um texto de 2 Tessalonicenses, que é o texto que fala de forma contundente desse final, vamos dizer, glorioso, de vitória do Senhor Jesus contra o anticristo, a derrota final dele. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2.
Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. As pessoas estavam pensando que estava muito próximo. Esse foi escrito nos anos 55, 56, pensando que estava para vir a vinda do Senhor. Ele disse: não suponham isso. Ninguém de nenhum modo vos engano, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Está falando desse anticristo que há de vir, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então veja que o Espírito do Senhor, ou alguém, detém, amarrado, o inimigo, para que ele não se manifeste até o momento em que o Senhor diz: pronto, vai ser retirado este que detém, ele vai ser solto e vai agir. Veja o verso de número 7 e 8. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, quando isto acontecer, que é esse tempo agora do Apocalipse, que Satanás está para ser solto, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a justiça. Coisa terrível. Meus irmãos, eu quero só encerrar fazendo essa aplicação. A primeira: Deus tem uma vitória prometida, gloriosa para o seu povo. Essa vitória está garantida, apesar das perseguições, de toda a luta que a igreja tem que passar. A vitória é certa. Cristo virá de uma forma poderosa em socorro da igreja e destruirá todos os seus algozes, todo o inimigo de Deus, um sopro da sua boca. Fogo vai consumir e jogar para o lago que arde com fogo e enxofre Satanás, a besta, o falso profeta, vai lançar no lago que arde com fogo e enxofre. Mas não só os três, todos aqueles que deram ouvidos, seguiram a Satanás, foram enganados com os seus sinais de prodígios de mentira, e que receberam o sinal da besta, e que não perseveraram na fé, esses serão lançados. Este é o lugar definitivo onde todos os inimigos do Senhor serão lançados, inclusive aqueles que ressuscitarão do inferno serão lançados lá, porque a Bíblia fala que o inferno também será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Esse é o lugar definitivo de todos os inimigos de Deus. Então, nós somos consolados com esta verdade de que o Espírito Santo vai nos guardar em perseverança, e nós teremos uma vitória gloriosa da parte de Deus. A segunda coisa que eu quero
dizer, é que nós precisamos tomar cuidado, muito cuidado, porque o que nós percebemos é que a apostasia chega aos poucos. Ela não chega como alguma coisa muito clara e impactante assim contra Deus. É aos poucos que as pessoas são enganadas e levadas, e o amor vai se esfriando, e então daqui a pouco a pessoa está enlaçada, fria, e já em apostasia. Então, tomar cuidado, meus irmãos. Em nome de Jesus eu faço essa advertência, igreja. Nós temos que vigiar. Não abra mão da sua vida devocional, da leitura das Escrituras, de um tempo de oração, ler um livro reformado, bom, que lhe mostre as coisas de Deus. Seja diligente, não perca o culto, exponha-se aos meios de graça. Vir à igreja é uma bênção. A palavra de Deus fala ao seu coração, Deus fala ao seu coração. Você é abençoado na casa do Senhor. Não deixe que o cansaço lhe vença, ou qualquer outra coisa. Venha à casa do Senhor, busque a Deus. Esta é uma hora difícil, meus irmãos. Nós precisamos do Senhor. Talvez você possa você mesmo fazer um exame e ver como era a sua vida um pouco tempo atrás, quanto você era dedicado, quanto você era diligente nas coisas espirituais e nas obrigações da igreja. E agora, como está? Você não percebe que está enfraquecendo e espaçando mais ainda a vir à igreja e menos orando? Você não percebe isso? Oh, que o Espírito Santo lhe faça perceber isso. E veja, aqui diz assim, que esse anticristo, quer dizer, Satanás vai agir de tal maneira que vai enganar as pessoas com todo o engano de injustiça aos que perecem. E sabe como é que ele conseguiu vitória sobre eles? Está escrito aqui, olha, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Quer dizer, as pessoas desprezaram a doutrina, não acolheram com amor a doutrina. Alguns estão enfadados da doutrina, acham que precisa tudo isso. Então não acolheram com amor a verdade. E então o Senhor mandou a operação do erro para que deem crédito à mentira. Não creram na verdade? Vão crer na mentira. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos guarde desta hora tão negra, tão triste, tão ameaçadora. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai bendito, queremos agradecer, nos louvar a bênção dessa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui na tua casa de oração. Te damos graças pela tua palavra e pelas advertências que recebemos dela. Que o teu Espírito Santo opere através desta palavra no nosso coração e nos faça, Senhor Deus, meditar e tomar uma posição séria e corrigir muitas coisas na nossa vida que não estão bem, nossa indolência, negligência, omissões, fraquezas. Senhor, socorre-nos, ajuda-nos. Queremos tomar posição, reagir e voltar ao primeiro amor e a toda a dedicação que já tivemos. Queremos ter mais ainda agora, Senhor, nesta hora do fim. Tem misericórdia, guarda-nos e caímos em tentação, livra-nos do maligno, do mal, rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos assentar, meus irmãos.